Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Além do Açúcar podcast. Aqui eu, Débora Vasconcelos, compartilho meus mais de 10 anos na confeitaria para esse olhar um pouco além do açúcar, te fazendo enxergar o que realmente importa para você ter sucesso dentro da sua confeitaria, que não é o produto, não é a receita. Bora pro episódio de hoje que tá assim, imperdível. Mais um ano passou e eu aposto que nem todas as suas metas que você desenhou lá em janeiro, elas foram cumpridas. E aí, o que que acontece com isso? A gente vai ficando meio desanimado, aí entra no próximo ano, a gente vai falar assim, não, 2026 vai ser diferente, 2026 não vai acontecer isso. Só que se a gente não consegue distribuir o que é urgente do que é prioridade na nossa vida, as coisas sempre vão acontecer num piloto automático. É como se fosse assim, uma rodinha de rato, sabe? Que você tá ali sempre girando, girando, girando e correndo e indo atrás e fazendo e acontecendo, mas nunca sai do lugar. Não tem aquela sensação de progresso, sabe? Que tá vivendo meio que no piloto automático, que tá sendo muito mais reativa às coisas que estão acontecendo ali ao seu redor do que realmente fazendo essas coisas de maneira intencional para chegar onde você quer chegar. Por isso que eu até falei ontem numa caixinha de perguntas que eu abri, o segredo da meta, de quais são as metas, piriri pararó, não é a meta em si. Você ter uma meta não faz você alcançar essa meta. Então, o que a gente precisa ter é um plano de ação para que a gente consiga cumprir a meta que a gente estabeleceu. E esse plano de ação, ele serve como um guia para a gente ao longo do ano, para a gente entender o que é preciso ser feito para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. De nada adianta a gente só falar assim, em 2026 eu quero faturar mais. Em 2026 eu quero ter mais clientes, eu quero ser mais organizada. Aí em janeiro, lindo. Nossa, tô numa organização maravilhosa. Fevereiro começou a pensar na Páscoa, tá aí atropelando as coisas e vai reagindo ao que está acontecendo no seu negócio. Então, essa reação, faz com que a gente não consiga, de fato, executar esse plano de ação. Faz com que a gente seja muito mais reativa, ou seja, a gente vai reagindo aos problemas que acontecem, às situações que acontecem, ao dia a dia ali acontecendo, do que realmente fazer as coisas que vão fazer com que a gente chegue mais próximo dos nossos objetivos. A forma com que a gente reage às coisas faz com que a gente só faça as coisas que são urgentes. Então, por exemplo, Natal tá chegando, tá batendo na porta aí vai aparecendo um tanto de encomenda de última hora. Aposto que o seu WhatsApp tá aí cheio de mensagem de gente querendo encomendar de última hora. Aí o que você faz? Você vai lá e reage a isso. Por exemplo, você deveria ter que postar um conteúdo todos os dias. Esse é o seu dever. Postar um conteúdo todos os dias para atrair novos clientes. Ponto. Só que aí o seu WhatsApp, ele tá pipocando de gente. Isso é urgente. Você responder esses clientes, você fazer as encomendas deles ali é urgente. Mas isso tá te fazendo chegar mais perto ou mais longe daquilo que você pré-estabeleceu, daquilo que você determinou para ser feito. Então, a gente tem que separar essas duas coisas e identificar os momentos de ser urgente e os momentos de ser prioridade, o que deve ser cada coisa, quando serão esses momentos. O que eu queria trazer de início para vocês é que tudo que é urgente uma vez foi prioridade e ele foi deixando de ser prioridade para se tornar urgente. E quando essa coisa ela se torna urgente demais, a ponto de você não conseguir fazer absolutamente nada além daquilo que é urgente ou das coisas que são urgentes, você vai deixando para debaixo do tapete as coisas que de fato importavam bastante. Então, a gente precisa ter a clareza de conseguir separar o que é prioridade na nossa vida do que é urgente. Nem sempre a gente vai conseguir ter essa polarização muito certeira. Então, eu só vou fazer o que for prioridade na minha vida. Não, a gente sabe que no dia a dia, na vida real, não acontece dessa maneira. As coisas, problemas podem acontecer. As coisas vão ir acontecendo e, às vezes, alguma dessas coisas vão se tornar urgente a ponto de precisar, sim, passar
essa linha da prioridade. Deixar o que é prioridade um pouquinho de lado para a gente conseguir resolver aquilo que é urgente. Mas isso não pode ser uma constante na nossa vida. Isso não pode ser uma rotina de você sempre ficar ali falando e fazendo aquilo que é urgente. Por quê? Senão a gente entra naquela rodinha de rato. Eu tô fazendo muito, eu tô correndo muito, eu tô ali fazendo e acontecendo e o meu dia tá corrido e eu não tenho tempo pra nada, mas eu não tô saindo do lugar. Porque dificilmente as coisas que são urgentes, elas vão te levar para perto daquilo que você quer alcançar. Então, eu tive essa sensação de, sabe, de estar correndo e não saindo do lugar algumas vezes. E todas as vezes eu identifiquei que o problema era justamente esse. Eu não tinha prioridades na minha vida. Então, tudo que ia aparecendo na minha frente, eu ia resolvendo. Sabe aquele dia que a gente começa sem ter a ideia do dia? Tipo, acordei e eu vou fazer o que começar a fazer, o que começar a aparecer na minha telha. E o que realmente mudou a forma com que eu via o meu dia, o que eu via de resultado na minha vida, foi eu entender que nem tudo é prioridade, mas às vezes as coisas vão precisar de ser urgentes. E para a gente conseguir ter essa clareza na nossa vida, a gente precisa determinar o que é prioridade para gente. É você, de fato, sentar, aproveita que a gente está aqui no final do ano, na reta final, né? Eu sei que essa semana tá meio tumultuada para todo mundo, mas assim que passar, senta para você estabelecer o que você quer viver no próximo ano. Quais serão as suas prioridades? E lembra que eu sempre falo aqui com vocês, né? O que é sucesso para você? Quando você entende o que é sucesso para você, você consegue determinar essas prioridades muito melhor, porque aí você vai ter clareza do que você quer viver e do que você está disposta a passar para viver aquilo ali. Dou um exemplo claro, assim, classiquíssimo, que quem me acompanha aqui já está cansada de saber, que é: eu não gosto de ter loja física. Eu não gostei, eu detestei ter loja física. Para mim foi tipo assim, foi uma experiência que foi muito válida, até porque eu consigo trazer isso aqui para vocês, consigo ensinar sobre isso muito bem. Mas foi uma experiência que para mim não fez o menor sentido, assim, no quesito. Depois que eu vivi aquilo ali nela, alcançou os objetivos dela e tudo mais, cumpriu o propósito, mas eu não me sentia realizada tendo uma loja física. Muito pelo contrário, eu detestava atender o cliente face a face, assim, né? Só que aquilo ali, por muito tempo, se tornou algo para mim muito. Uma prioridade muito prioritária, digamos assim. Porque tudo que eu fazia era direcionado para a loja. Tudo que eu ganhava, os lucros da empresa, o pensamento de modelo de negócio, o conteúdo que eu fazia, os produtos que eu desenvolvia, toda essa energia, ela ia para a loja física. E aí, o que que aconteceu depois disso tudo? Foi um período que eu não vou colocar que foi em vão, porque definitivamente eu não acredito nisso. Acho que toda experiência ela é válida. Mas aquilo que a energia que eu coloquei, o esforço que eu coloquei naquilo ali, às vezes poderia ter sido muito melhor empregado. O meu tempo, principalmente, poderia ter sido muito melhor empregado se eu tivesse uma lista do que é prioridade de fato para mim. Se eu me conhecesse bem o suficiente para entender o que que eu estava disposta ou não. Hoje eu tenho essa clareza, hoje eu tenho esse conhecimento e hoje eu sei o que eu estou disposta a fazer para conseguir alcançar o que eu quero alcançar. Então, por exemplo, já me falaram na caixinha assim: Débora, você tem vontade de voltar com o delivery da sua confeitaria? Para mim, o delivery é o melhor modelo de negócio que tem na confeitaria hoje. Só que não faz sentido para mim mais. Não faz sentido para o estilo de vida que eu levo, não faz sentido para o contexto da minha vida hoje. E se eu boto todas as minhas energias para voltar num modelo de negócio de delivery, eu vou estar deixando outras coisas que são prioridades para mim, e entrando em algo que não vai fazer eu chegar mais perto de onde eu quero chegar. Então, a gente tem que ter essa clareza do que a gente está disposta a passar, o que a gente está disposta a viver, o que é de fato esse sucesso. Tem uma aluna minha que mandou mensagem hoje no grupo do Natal, e aí ela falou assim: olha, eu bati, falta pouquinho para eu bater a minha meta de faturamento, mas para mim
Isso não é o mais importante. Para mim, o mais importante foi que eu trabalhei muito menos para ganhar o mesmo tanto, porque agora eu tenho organização e eu aprendi a vender com um ticket médio maior. O meu posicionamento me permitiu vender produtos mais caros e atender um tipo de público, um tipo de cliente que está disposto a gastar mais com a minha marca. Então, vocês percebem que, às vezes, o faturamento é a palavra master, assim, da vida de vocês. Mas nem sempre é isso que vai fazer vocês se sentirem realizadas. No caso dessa aluna, a Ângela, para ela, a realização dela ia muito além do faturamento. Tanto que ela, de fato, falou que ela não se importava se ela não batesse a meta de faturamento dela, porque a meta principal, que era de fato esse reposicionamento, esse aumento do ticket médio por cliente, foi atingida. Então, isso só foi possível porque a gente tem clareza daquilo que estamos dispostas a viver, a passar o que a gente quer. E isso vem com autoconhecimento. O que eu bato muito na tecla aqui na internet, né? Eu tenho uns posicionamentos um pouco diferentes do mercado, e um deles é ir um pouco contra a maré, sabe? Às vezes a gente está aqui bombardeado por sucesso na confeitaria é ter loja física. Só que você já parou para pensar se isso faz sentido para você? Se você quer ter uma loja física, se a sua cidade às vezes comporta uma loja física, se você está afim de investir muito dinheiro para ter uma loja física, e às vezes a gente está vivendo uma vida que é mais para os outros do que para a gente. É uma vida além das aparências, né? Mas é uma vida que às vezes a gente nem tem clareza do que a gente quer viver. E aí a gente vai ficando ali naquela, sabe, naquele turbilhão de informação, de ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que ser assim, tem que ser assado, porque se você não fizer desse jeito, você tá fora da confeitaria. E não, não é assim. Só que a gente tá tão, sabe, sendo tão bombardeado com isso o tempo inteiro, que às vezes a gente perde a nossa identidade. A gente tá olhando todo mundo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, tendo a confeitaria da mesma, do mesmo, sabe, tudo igual. E aí a gente olha assim, ah, mas será que se eu não quiser ter uma loja física eu vou estar errada? Às vezes pode passar isso pela sua cabeça, sabe? Porque já passou pela minha diversas vezes e eu tenho certeza que nenhuma experiência ela é individual. Então, a gente tem que ter esse filtro mesmo, de beleza, as coisas estão acontecendo ao meu redor. O planeta tá falando e a confeitaria tá assim, e o mercado tá aquilo outro, mas e eu? O que que eu quero? O que que eu tô disposta? O que que para mim é o meu sucesso? Se eu fizer isso, ou se eu atingir isso, ou se o meu resultado for esse, tá valendo para mim? Isso tá me satisfazendo? Se sim, meu amor, ótimo. A gente tem que levar em consideração o nosso querer. Não é uma fórmula pronta que vai encaixar dentro daquilo que você acha que é a confeitaria e você vai ser obrigada a viver daquilo ali o resto da sua vida e passar a ter uma vida muito mais reativa. Não. Então a gente precisa se conhecer. É fazer um exercício um pouco chato até, sabe? Eu detesto, sabe, ficar naqueles momentos reflexivos e olha pra dentro o que você quer, o que você está disposta. Detesto, mas é necessário. Porque se a gente não olha pra dentro, se a gente não entende aquilo que a gente é, aquilo que a gente está disposta, os nossos valores, sabe? Tudo o que a gente é de fato, a gente não consegue jogar o jogo muito bem, sabe? A gente sempre vai jogar o jogo de outra pessoa. E não é assim que funcionam as coisas. A confeitaria tá igual porque todo mundo olha para o mesmo lugar. O mesmo lugar. E aí, se a gente não tem esse exercício de olhar para dentro e entender que a nossa vida é diferente de várias e várias outras pessoas, e de que eu sou única, que você é única, a gente vai ficar todo mundo na mesma panela. E é chato. Isso é muito chato. E isso faz com que a gente viva uma vida que a gente não quer viver. Pode ser que para você, às vezes, nossa, Débora, não, eu quero sim ter loja, eu quero ser igual a todo mundo, porque tudo que todo mundo faz tá dando certo e tudo mais. Beleza, tá tudo certo. Se você acredita nisso, tá tudo bem. Mas eu não acredito. Eu acredito que tem um denominador incomum que faz com que, sabe, seja aquela pitadinha, aquele temperozinho, que é você. E aí a gente precisa conhecer isso para a gente estabelecer a nossa lista de prioridades. Porque senão a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu dei aquela ilustração uma vez, né, da ponte. A gente está aqui e a gente quer chegar aqui. E a confeitaria é a ponte que une as duas coisas. A maioria das confeiteiras não sabe o que está aqui.
ou não faz ideia do que quer encontrar quando chegar aqui. Então, ela sabe que ela quer sair desse lugar. Então, às vezes, você começou a ir na confeitaria porque você quer ter mais tempo, você quer ter mais dinheiro, fazer uma renda extra, ter uma liberdade financeira, fazer o que você ama. Você sabe que você está aqui e você quer sair desse lugar aqui. E a confeitaria é o meio para isso, só que não sabe o que está do outro lado. Não estabeleceu, não desenhou isso, aí tá chegando numa ponte que vai levar para onde? Vai levar para onde está todo mundo indo? Vai levar para um lugar que você é totalmente desconhecido para você? Ou pior ainda, que é o que a maioria das pessoas vive, vai ficar em cima da ponte o resto da vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai sair do lugar. Quer dizer que você vai viver da confeitaria o resto da sua vida. Por quê? Porque você não tem clareza daquilo que você quer encontrar no outro lugar. A confeitaria é um meio que vai te fazer chegar aonde você quiser. Um meio que vai fazer você viver a vida que você quiser. Só que para isso você precisa desenhar o que está aqui. Você precisa entender o que você vai encontrar do outro lado. E aí você vai estabelecer o que é prioridade na sua vida com base nesse outro lado que você quer chegar. Eu vou dar o meu exemplo. Para mim, sucesso não é dinheiro. Não é eu ter um valor na minha conta do banco. Não é eu ter, sabe? Eu ganho X mil reais por mês. Não é isso. Mas, apesar de não ser isso, o dinheiro para mim é um meio. Então, sim, eu quero ter dinheiro suficiente, mas qual que é o resultado final disso? O resultado final disso é que eu quero ter tempo para mim. Eu quero ter tempo para minha família. Eu quero poder ir num supermercado e não olhar o preço de nada para eu comprar. Eu quero poder fazer viagens 2, 3, 4, 5 vezes no ano. Eu quero ter uma casa muito legal. Não quero ter uma mansão gigantesca, não. Quero ter uma casa pequena. Uma casa pequena muito legal. Eu quero ter o carro dos meus sonhos. Que também não é um carro muito espetacular, não. Mas é o carro dos meus sonhos. Isso, para mim, é sucesso. É eu conseguir viver a minha vida apesar do trabalho. Eu não quero viver pro trabalho e trabalhar o tempo inteiro. Mas eu entendo que o trabalho é um meio de eu conseguir isso que eu quero. E aí, eu entendi o que eu quero. Eu entendi o que é a vida que eu quero chegar. Eu desenhei esse outro lugar. Agora, todas as minhas decisões e tudo que eu for fazer vão ser tomadas com base no eu vou conseguir chegar mais perto daqui ou não? Isso que eu tô fazendo, isso que eu tô entendendo, isso que eu tô planejando, isso que eu tô, sei lá, vivendo, tá me fazendo chegar mais perto desse sucesso para mim? Então, por exemplo, a gente está aqui no dia 22 de dezembro. Tá faltando pouquíssimo tempo para eu tirar férias. Tiro férias no dia 26, 24, né? Porque aí a gente emenda. Mas dia 26 eu saio de férias. E aí o que eu tenho de opção na minha vida? Eu tenho um tanto de demanda para deixar pronta antes de eu viajar. Por quê? Porque se eu não deixar pronto antes de viajar, eu vou ter que trabalhar um pouco durante as férias. Qual que é esse trabalhar pouco? É eu gravar um vídeo ou outro, é eu editar um vídeo ou outro, é eu mudar ali uma aula ou outra dentro da escola, é eu terminar de desenvolver o projeto que tem pro ano que vem. Agora, o que eu aqui na minha posição eu preciso de definir? Eu quero passar 2, 3 horas das minhas férias, do meu dia ali durante as férias, trabalhando nisso? Ou eu vou dar o gás aqui, trabalhar até de madrugada, virar à noite e tal, não sei o quê, para eu conseguir cumprir essa demanda que falta em 2 dias? Aí eu vou começar a entender. Tá, se eu passar 2 dias me esforçando ao máximo, sacrificando minha noite de sono, sacrificando às vezes eu ir para academia, em prol de eu ter 10 dias sem trabalhar, isso vai fazer eu chegar mais perto daquilo que eu quero? Ou não? Então, esse filtro que a gente tem vai fazer com que a gente consiga fazer coisas muito mais alinhadas com aquilo que a gente está disposta a viver. Não adianta nada, por exemplo, eu estar disposta a me matar de trabalhar, eu ficar assim, virada trabalhando, sendo que eu não estou vivendo a minha vida. Para mim, isso é incoerente. Isso, para mim, em 2023, fez eu ficar de cama, fez eu ser internada. Eu vou querer passar por isso de novo? Não. Então, hoje, a minha rotina, por exemplo, ela é uma rotina muito mais alinhada com aquilo que eu quero viver. O que eu quero viver? Tempo, eu quero ter tempo, eu quero viver de uma maneira assim, que não seja só o trabalho. Então, eu não trabalho o tempo inteiro. A minha rotina ela é muito bem dividida. Agora, vão ter momentos que eu vou precisar de trabalhar muito mais. Hoje e amanhã, por exemplo. Coitada de mim. O chicote, ó,
Tá comendo, mas são momentos. E aí a gente tem que ter esse discernimento de o que que vai fazer eu chegar mais perto de onde eu quero. Quais decisões eu preciso de tomar para fazer com que eu fique mais perto desse lugar ali, desse sucesso. E o que eu estou disposta a fazer para chegar lá. Então, a gente, a partir disso, desenvolve a nossa lista de prioridades. É prioridade para mim eu ir para academia todos os dias ou eu dormir 2, 3 horas a mais de sono? Não sei. Depende. Depende de você. Depende do seu objetivo. Mas eu preciso ter essa clareza. Porque no dia que meu dia estiver assim, por aqui de coisa, eu vou entender. Opa, a minha prioridade é ir para academia. Então, se eu estabeleci isso como prioridade, o planeta pode estar acabando, mas eu vou para minha academia, porque isso para mim é prioridade. Se eu estabeleci que trabalhar a qualquer custo é prioridade, que se exploda a academia para lá. Vou ficar aqui trabalhando até eu entregar todas as demandas. Então, quando a gente começa a enxergar a nossa vida com essa lista, digamos assim, de prioridade, fica muito mais fácil. Porque a gente consegue separar o que é prioridade do que é urgente. Então, quantas vezes a gente já não deixou de ir para academia, de fazer alguma coisa? Coloco academia porque eu amo ir para academia, né? Mas qualquer outra coisa que você goste de fazer. Quantas vezes a gente já não deixou isso para segundo plano porque apareceu tanta coisa urgente pra gente fazer que aquilo ali foi. E aí foi um dia, foi outro dia e foi outro dia. Quando você assustou, minha filha, virou uma bola de neve gigantesca e que você tá sem se cuidar. E aí passou o dia, você não bebeu uma água. Passou uma semana, o cabelo tá ceboso. Não lavou um avental porque não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Pode ser que isso seja até considerado um pouco comum, né, um pouco normal, mas definitivamente não é normal. Às vezes a gente se acostuma com uma vida tão corrida e acha que essa correria ela é um significado, sei lá, de que você está trabalhando muito, de que você está mais próxima daquilo que você gostaria de viver, daquilo que você gostaria de ter. Só que não, nem sempre é assim. Eu acho que talvez muito raramente é assim. A gente tem que entender que estar em movimento é importante, mas correr sem sair do lugar não adianta nada na nossa vida. Quando a gente tem essa lista de prioridades, a gente tem muito mais clareza e consegue entender que, apesar de muita coisa urgente aparecer na nossa vida, essas coisas elas não podem tomar o lugar do que vai ser prioridade. Claro que às vezes eu vou deixar de ir na academia um dia para eu resolver uma demanda urgente, mas que seja pontual, que não seja algo que vire parte da minha rotina e que eu tenha a lista de prioridades tão bem esclarecida, tão bem cristalina, que tudo que eu fizer, tudo que eu decidir, tudo que eu me propor a fazer, vai ter que ir de encontro a essa lista de prioridades. O que é prioridade para mim? E aí eu começo a entender que se foi para ser urgente, é uma demanda que eu poderia ter resolvido antes. Eu sou uma pessoa extremamente procrastinadora, extremamente. Eu só tenho muita coisa para fazer hoje e amanhã, porque eu passei semana passada metade do dia deitada lendo. Escolhas. Fiz essas escolhas conscientemente, porque eu sou muito procrastinadora. Mas eu funciono muito melhor sob pressão. Então eu trabalho muito melhor quando eu tenho um prazo muito mais apertado para entregar do que se eu tivesse, sim, muito de boa. Só que, se eu tivesse, por exemplo, feito o site do projeto do ano que vem, semana passada, eu não precisaria deixar isso para ser urgente hoje. Poderia ter sido feito antes. Eu poderia ter feito o site semana passada, semana retrasada. Ele é urgente. Eu tô com um prazo assim apertadíssimo de entregar esse site. Por quê? Porque eu deixei de fazer lá atrás. Porque aquilo ali lá atrás para mim não era prioridade. Eu inverti a ordem e aqui eu tô me colocando numa posição completamente errada, tá? Porque assim, o funcionamento ideal da nossa vida não deveria ser assim. Mas acontece, tô contando, me expondo aqui para vocês porque acontece. Então, hoje, fazer esse site para mim é urgente. Mas ele não era urgente semana passada. Eu deixei que fosse urgente. E aí, quantas vezes na sua vida você faz exatamente isso? Era uma demanda super tranquila, que poderia ter sido feita assim, ó, parcelado. Aí não, você deixou para a última hora, o negócio virou assim um monstro que você tem que dar conta, e aí você vai deixar tudo que era prioridade para você passar
lá para depois, e esse que é urgente vai tomar todo o seu tempo. E vai tomar muito mais tempo do que deveria. Eu falei isso para as alunas da Operação Natal. Quando a gente começou a desenhar, né, o planejamento do Natal desse ano, eu falei com elas assim: olha, vocês têm a opção de seguir esse planejamento, e aí a gente vai passar 2 meses planejando, semana após semana, cuidadosamente, cada semana vai ser um tema, e aí a gente vai trabalhar isso, e depois aquilo outro. Você vai separar 1 hora do seu dia para fazer isso, ou você pode esperar chegar faltando uma semana para dezembro e fazer tudo. Só que para fazer tudo isso, você vai ter que fechar toda a sua agenda, porque você não consegue conciliar. E aí o que que acontece? Deixa para a última hora e tá por aqui. Tá saindo correndo comprando leite condensado, tá saindo correndo comprando embalagem, tá aí desesperada. Por quê? Porque deixou para a última hora. E não porque, eu sou procrastinadora e que não sei. Não, deixou por descuido mesmo. Então a gente tem que ter essa consciência de que a maioria das coisas que são urgentes hoje, elas poderiam ter sido feitas antecipadamente. A gente tem que ter esse cuidado de não deixar ser urgente. Às vezes vai aparecer um pepino gigantesco pra você resolver, que aí, beleza, não tinha como ter sido resolvido antes. Não tinha como a gente ter se programado, se planejado para isso. Mas a maioria das coisas, gente, pode ser resolvida antes. E aí você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, quando você vê, tá lá um resultado maravilhoso. Agora, se você deixa para a última hora e aquilo ali vira urgente, um caos, uma confusão. Por exemplo, a gente está aqui no fechamento do ano, né? Se eu viro para você e falo assim: ô fulana, como que tá o seu faturamento desse ano? Qual foi o seu faturamento de 2025? Para você fazer o seu planejamento de 2026, você vai precisar saber do seu planejamento, do seu faturamento de 2025. Aí você tá sentada traçando as suas metas para 2026. Você vai olhar e falar assim: cara, eu não faço ideia de qual foi o meu faturamento de 2025. Nossa, eu não anotei nada disso em lugar nenhum, não faço nem ideia. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que gastar um tempo horroroso puxando extrato de banco, olhando venda no WhatsApp, fazendo o escarcéu ali para você conseguir ter esse número. Porque tem que ter esse número. Inclusive, já fica aí de para casa para você. Mas aí você vai gastar muito mais tempo do que se todo mês você tivesse separado ali 1 hora do seu dia, uma vez no mês, para você fazer o fechamento do seu mês. E aí, em janeiro, você listava faturamento, custo, lucro. Fevereiro, mesma coisa, 1 hora por dia. Aí não faz isso. Agora precisa resolver na hora, porque tem que entregar declaração de MEI, tem que fazer fechamento para contabilidade. Olha o tempo que gasta mais. Então, a gente tem que ter essa clareza, gente, porque senão a gente vai viver sempre uma vida muito no piloto automático. Muito, porque a gente vai esperar a demanda chegar, vai esperar ser urgente. Porque, primeiro, a gente não tem clareza do que é prioridade, e segundo, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. E aí, vocês já ouviram aquela frase, né? Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E qualquer caminho vai servir mesmo. Só que a gente tem a opção nas nossas mãos de escolher um caminho que vai levar a gente até o lugar que a gente sempre sonhou, ou viver um caminho que vai ficar ali parecendo uma rotatória. Você vai girando, 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 não tá saindo do lugar. Tem confeiteira que me acompanha, que me manda mensagem no direct, 10 anos, 5 anos de confeitaria e não tem nada. Nada. Não tem uma batedeira potente. Não conseguiu fazer uma viagem legal. Não conseguiu comprar uma casa, comprar um carro. Ah, não, eu vendo bem, mas não sobra dinheiro no final do mês. Não, eu trabalho muito. Nossa, minha vida é muito corrida. Mas não tem nada. E aí, qual que é o sentido disso, sabe? Qual que é a realização que você tem com a confeitaria se você não vive a sua vida? Porque eu, quando passei por isso, gente, era muito ruim. Eu tinha realização com a confeitaria estava indo de vento em popa, um faturamento muito legal, funcionária, equipe. Eu não trabalhava dentro da cozinha, eu ficava só no administrativo, mas eu não tinha o que pra mim é o mais importante, que é tempo pra viver. Eu não conseguia fazer as coisas que eu gostaria de fazer, sabe, de ter tempo mesmo. E aí eu ficava frustrada. E poxa, eu trabalho tanto e eu não consigo ter tempo. Se vocês não sabem, né? Eu fui internada em 2023 com pielonefrite e me deu sepse, porque eu não tive tempo de ir no médico para olhar a infecção de urina. Então eu passei 1 semana e meia com dor,
com muita dor, quem é mulher sabe, né, como que funciona. Eu não tive tempo de me cuidar, de me tratar. E aí, quando eu fui pro hospital, já era, entre aspas, quase que tarde demais. Em 1 hora eles precisaram resolver minha vida inteira, porque senão eu nem tava aqui contando essa história pra vocês. Porque deu sepse. Pra vocês verem o quanto que isso é de fato muito importante pra nossa vida, o quanto que isso é sério, né? Aqui eu trouxe um extremo, mas poderia ser tantos outros cenários. Mas pra você entender que pra você alcançar os seus objetivos, pra você viver de fato a vida que você sempre sonhou com a confeitaria, que para você realizar os sonhos que você tem, você precisa entender o que é prioridade para você. Você precisa ter isso definido como uma lista. E pode parecer até um pouco exagero, né? Nossa, precisa de ter uma lista. Sim, porque quando você tiver uma dúvida, você vai olhar para aquela lista e falar assim: não, prioridade para mim é eu me cuidar. Prioridade para mim, o mundo pode estar acabando, mas todo dia eu vou para academia. O mundo pode estar desabando, mas eu tiro 30 minutos para fazer meu devocional. Então, você vai começar a se lembrar mesmo, tipo assim, de ter um senso de organização. Poxa, o planeta tá caindo, mas olha aqui o que eu defini. Olha aqui qual que é a minha prioridade. Não, então, poxa, o resto pode esperar. O planeta não vai acabar se você tirar 30 minutos para fazer o seu devocional. O planeta não vai acabar se você tirar 1 hora e meia para você ir para sua academia. As coisas podem esperar. A gente aprende isso com maturidade, com o tempo. Quando falavam isso pra mim alguns anos atrás, eu falei assim: não, o planeta vai desabar assim. Se eu tirar 1 hora pra ir pra academia, que isso? Na hora que eu voltar, o planeta tá um caos. Mas não, a gente aprende que as coisas elas podem sobreviver sem a gente. Então, eu espero muito que você tenha gostado, né, de escutar um pouco a minha opinião sobre isso, o meu lado sobre isso, os meus achismos e a minha experiência, porque assim, gente, eu falo muito isso com vocês, né? O meu propósito de estar aqui fazendo tudo que eu faço, falando tudo que eu faço, ele é muito além da confeitaria. É muito além de te ensinar a ser uma excelente profissional, uma excelente confeiteira e empresária. Muito além. Eu quero que você realize os seus sonhos. Eu quero que você, através da confeitaria, viva a vida que você quer viver. Porque eu sei o que é não viver essa vida. Eu sei o que é sacrificar tudo em prol da confeitaria e ficar frustrada por conta disso. Então, os pensamentos que eu tenho, o que eu trago aqui para vocês é baseado nessa experiência que eu tenho, sabe? E de uma certa maneira influenciar vocês de uma maneira um pouco diferente do que o mercado influencia, mas para abrir os olhos de que você, com a confeitaria, você é muito mais, sabe? Você não se resume a ser confeiteira e ponto final. A sua vida não se resume a passar o dia inteiro dentro da cozinha. A sua vida não se resume à confeitaria e isso não determina quem você é muito mais. A confeitaria é um recorte da sua vida. A confeitaria é um meio para você viver tudo aquilo que você quer viver. Quando você começar a enxergar isso, quando você começar a ter toda essa visão de que a confeitaria não é a única coisa da sua vida. Você tem muito mais para viver. E eu espero muito que você tenha amado esse episódio. Não esquece de compartilhar com quem você acha que vai fazer sentido e de avaliar, porque é muito, muito, muito importante pra gente. E deixar nos comentários também se você gostou, o que você achou, qual é a sua opinião sobre isso, porque eu amo ler os comentários de vocês. Te espero na próxima semana. Tchau, tchau!